O tema está em Isaías capítulo 22, versículo 22. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isaías 22, Deus seja louvado. versículo 22. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor está escrita assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Agora vamos lá para João. Aleluia. João capítulo 10, versículo 9. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém, irmãos? Amém. João capítulo 10, versículo 9 está escrito assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará passagem. Amém, irmãos? Então, essa passagem de João, irmãos, capítulo 10, versículo 9, vem falando de porta de salvação. E nesse versículo a gente faz lembrar a mulher do fluxo de sangue, né? Que ela tinha aquela enfermidade por 12 anos que ela estava isolada do mundo, né? Ela não poderia sair no meio da população, ela poderia ser apedrejada. E nessa época o povo não aceitava esse tipo de ser no meio deles, né? E qual foi o jeito que ela viu de ter essa salvação dela? Foi buscar Jesus, né? Ela ouviu falar de Jesus e ela deu um jeito, né? Ela falou, eu tenho que ir. E ela colocou no coração dela, né? E é isso que Deus quer nos nossos corações também. É que a gente tenha essa coragem de enfrentar o medo, porque não foi fácil para ela. 12 anos, ela vivia rejeitada, mas ela foi. E ela sabendo que para chegar até Jesus, ela ia passar por muito obstáculo. E não foi fácil, né? Como para nós, né? Que nada nas nossas vidas. Quem é servo do Senhor, não é fácil, né, irmão? Quantas pelejas a gente não passou? E não foi fácil para ela, mas ela foi. E diante daquela multidão, ela conseguiu não tocar Jesus, somente nas vestes, para você ver como nosso Deus e nosso Jesus ele é tremendo, né? Não precisou ela tocar e nem pedir nada para Jesus, bastou ela tocar. E ela tocando, Jesus sentiu que alguém tocou. Ele sentiu algo muito profundo nele. E ele perguntou aos discípulos: quem lhe tocou? Quem lhe tocou? E um discípulo, naquele momento, falou: mestre, com essa multidão toda, Senhor, esmagando, apertando o Senhor para um lado e para o outro, o Senhor ainda pergunta: quem o tocou? E ele falou: não, mas esse tocar foi diferente. Foi como tivesse tirado um pouco da energia de Jesus, né? Mas foi ela que tocou, com a fé dela, Jesus sentiu aquele tocar. E Jesus falou: não, esse tocar foi diferente. E na hora que ela viu que Jesus estava perguntando aqui para os discípulos quem tinha tocado, ela foi e se prostrou diante de Jesus. Foi eu, mestre. Foi eu. E Jesus ficou tão maravilhado que só falou para ela: filha, a tua fé te curou. Para você ver o poder de Jesus nas nossas vidas, né? Um tocar e a fé da gente, né? Ela ficou 12 anos aprisionada com aquele fluxo, né? Imagina um de nós ficar 12 anos isolado da população. Hoje praticamente é impossível, né?
é impossível. A gente pode até ficar, mas eu acho que aquela coragem que ela teve, eu acho que aqui entre nós são poucos. Porque é difícil. Ela poderia ser sacrificada, apedrejada, porque naquele momento ali ela não era aceita pela população. Né? E com essa coragem ela se salvou. E Deus também deu salvação para os israelitas quando ele abriu as portas do Egito, né, irmãos? Mas só que aí já foi ao contrário. Deus, voltando lá em Deuteronômio, Deus ele abriu as portas do Egito para salvar aquele povo do cativeiro, né? E aí o que aconteceu? Aquele povo, em vez de agradecer a Deus por estar ficando livre daquela escravidão, eles murmuraram. E Deus, pelaquela murmuração, porque Deus, ele é amor e justiça, né? Deus ia deixar aquele povo de Israel ficar 40 dias no deserto. 40 dias. Mas aquele povo começou a reclamar com Moisés, querer voltar para o Egito e querer comer aquelas migalhas que o Egito, que Faraó tinha para eles, né? E na nossa vida, irmãos, como que é quando Deus tem esse tipo de promessa, que a gente está pensando que a gente está num tipo de conforto, mas para Deus aquilo não é um conforto, né? Para aquele povo de Israel, para alguns deles, eles comer aquelas migalhas que Faraó dava para eles pensavam que ali era um tipo de conforto, mas que conforto é aquele? Conforto de escravidão. E Deus querendo dar salvação para aquele povo, tirar eles do Egito e fornecer aquela terra prometida. Mas não, o povo murmurou. E como Deus é justiça, né? Como para todos nós, porque muitas vezes a gente é falho também. A gente pensa que é no nosso tempo, mas não é. Às vezes a gente pensa, oh Deus, eu quero certa coisa para ontem. É engraçado, né? Para ontem. Mas e se Deus quiser daqui 5, 10 anos na sua vida? Como que será a nossa paciência, a nossa calma diante das promessas de Deus? É difícil, né, irmão? É complicado, né? Porque muitas vezes, um exemplo é quando a pessoa sai de uma empresa, ela coloca a empresa na justiça e as pessoas pensam que é simples de Deus agir, ou então aquela causa sair com uma rapidez. Porque muitas vezes a pessoa sai, coloca a empresa na justiça e ela faz compromisso com aquele dinheiro. O advogado fala assim, ó, vai sair tanto para você. Mas aí, o advogado terrestre, ele não fala quanto tempo vai durar aquela causa, porque a empresa recorre, e aí ele quer fazer um acerto que não agradou o funcionário, e aí o advogado entra com outro pedido, e aquilo ali vai se arrastando. Mas se as pessoas colocar nas mãos de Deus e bater o joelho no chão e orar, certeza que Deus ele vai fazer, mas conforme a nossa fé. Não é a fé que a gente às vezes deposita no homem, porque nessa causa seria o advogado terrestre, né? Mas não, se a gente colocar a nossa fé em ação, Deus vai fazer. Amém? E assim é. Os israelitas ficaram reclamando, murmuraram, e eles, em vez de ficar 40 dias naquele deserto, eles ficaram 40 anos. Né? Olha que legal, né? De 40 dias para 40 anos. Até engraçado, né, irmão? E nessa passagem de salvação também, irmão, portas abertas, tem a passagem de José, né? José do Egito.
o carcereiro deu como José para cuidar dos presos, né? E ele recebeu o copeiro e o padeiro de Faraó. E dentro do presídio, eles tiveram um sonho, José interpretou aqueles sonhos deles, dos dois. E eles foram soltos. Só que o padeiro, o sonho dele não era muito legal, né? Ele foi com a degola. O copeiro continuou seguindo o Faraó. E José continuou na prisão. E para Deus abrir aquela porta para José, ele teve que primeiro dobrar o coração de Faraó. Ele deu 2 sonhos para Faraó, que foram aquelas espigas cheias e as espigas sem aquelas espigas estragadas, né? No plantio de milho tem aquelas espigas mais cheias de caroço e tem aquelas mais estragadinhas. E no mesmo sonho, Deus deu aquele outro sonho das vacas gordas e das vacas magras. E aquele sonho foi tão real para Faraó que aquele sonho começou a perturbar Faraó. Quem de nós aqui não já teve algum pesadelo que parecia ser tão real, né? E a gente acorda parecendo que é real, às vezes a gente se assusta e fala, Deus, que é isso? Assim aconteceu com o Faraó. E o copeiro que José tinha interpretado o sonho dele, diante daquela situação de Faraó já ter chamado os bruxos, vários adivinhas, e nenhum tinha conseguido interpretar o sonho de Faraó. E aquele copeiro lembrou do sonho que ele teve na prisão e falou com o Faraó sobre José. E naquele mesmo instante, Faraó, no momento de desespero, de tentar ter a interpretação do sonho, pediu para trazer José até ele. E aí, Deus fez na vida de José, abriu aquela porta daquela prisão, e olha onde Deus colocou José. Para você ver, né? Às vezes a gente pensa que está lá no fundo do poço, né? Mas José, um homem íntegro, um homem de uma fé inabalável, que até mesmo dentro de uma prisão nunca murmurou. Ele pode ter ficado triste com aquela situação, porque é normal, né, irmão? A gente está no fundo do poço e se sentir triste às vezes. Mas José, a fé dele, ele nunca se deixou abalar. Passou por várias situações, mas aquela porta daquela prisão, quando se abriu, foi uma porta larga para José. Foi uma porta muito boa na vida dele, né, irmãos? E quando ele interpretou os sonhos de Faraó, Faraó se sentiu em paz, porque ele viu que era de Deus, né? E até Faraó se rendeu diante do nosso Deus, porque quando ele viu José interpretar os sonhos dele, ele falou que o Deus de José, né? E aquelas palavras confortou o coração de Faraó. Aquele sonho ser interpretado foi um alívio na vida dele, né? E assim, acima de José, só Faraó, né, irmão? E para você ver como que Deus é tão maravilhoso. E aqui, mais um que reclamou, né? Naamã, quando ele quis se curar daquela lepra, Deus só fez um pedido. Mandou o profeta dele pedir para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí, o que acontece? O Rio Jordão tem uma água meio barrenta, né? Aparecendo aquelas primeiras águas que vem, né? Fica um pouco barrenta. E Naamã, ele pensou, eu com tanta água limpa que eu tenho, para mergulhar, eu vou mergulhar logo aqui? E se Deus
ele às vezes pode testar nós, né, irmãos? Deus pode testar a nossa fé. E se Deus, às vezes, Ele quiser que a gente faz algo que desagrade o nosso ego, e aí, como que vai ficar a nossa fé, né, irmãos? Mas Deus agiu. Quando aquele servo dele falou, Senhor, mas ele só está te pedindo para dar 7 mergulhos, não é melhor você dar esses 7 mergulhos do que continuar com essa enfermidade? E aí ele viu que se ele não tomasse essa posição, ele ia continuar leproso, né? E aí ele foi e fez. E aí o que aconteceu? Milagre na vida dele. Uma pele macia como se fosse de uma criança, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos? E assim é Deus. Deus, se a gente bater o joelho no chão e manter a nossa fé boca do copo, Deus faz, irmãos. Basta a gente ter fé. Mas aquela fé inabalável. É como se fala no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala até morrer. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí tem a porta de misericórdia. Essa porta de misericórdia, irmãos, faz lembrar o Zaqueu publicano, né? Ele, cobrador de impostos, fraudulento, né, irmãos? Mas Deus abriu uma porta para ele. E quando ele viu falar de Jesus, ele não mediu esforços. Olha o que Zaqueu fez, irmãos. Subiu numa figueira brava. E todos nós sabemos que a figueira brava, ela é cheia de espinhos, né, irmãos? E será, irmãos, que pela nossa, por uma misericórdia nas nossas vidas, será que a gente teria coragem de fazer o que Zaqueu fez? Então, irmãos, hoje em dia, hoje é tão fácil de servir a Deus, joelho, né, irmãos? Oração, jejum, fé. Naquele tempo não. Ele foi na marra. Ele foi praticamente na marra. Subiu naquela figueira porque era a única chance que ele tinha de chamar a atenção de Jesus. Hoje a gente vai chamar a atenção de Jesus, de Deus. A gente bateu no nosso joelho e tendo a fé inabalável, a gente chama a atenção de Deus. Mas para Zaqueu não foi tão fácil, irmãos. Ele teve que fazer um certo sacrifício, subir naquela figueira brava. E assim ele fez. E Jesus ficou tão maravilhado com aquilo que quando viu ele em cima daquela figueira, falou com ele, desce, e hoje me convém repousar na tua casa. E diante daquela situação, até os discípulos ficou meio receosos com a decisão de Jesus, né? Porque sabia que Zaqueu, ele era um homem fraudulento, mas foram com Jesus. E quando Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, ele falou, mestre, se eu roubei, se eu detive algum pertence de alguém, hoje eu vou retribuir em dobro. E se alguns, até 4 vezes. E aí Jesus falou o que, irmão? Jesus falou, hoje eu vi salvação nessa casa. Hoje eu vi milagre. E diante dessa misericórdia que Jesus teve com Zaqueu, ele foi salvo, graças a Deus. E o centurião Cornélio também, irmãos, é uma passagem que me chamou muita atenção em termos de misericórdia. Porque quando ele estava com seu servo Jaz enfermo, ele tomou a atitude de ir até Jesus e falou sobre a situação do servo dele. E
Jesus, naquele mesmo momento, aceitou ir até a casa dele para curá-lo, né? Mas o centurião falou: Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. E aí ele acrescentou: basta uma só palavra do Senhor, que o meu servo será curado. Oh, maravilhoso, irmãos. Irmãos, imagina a fé desse centurião, né? Que só em Jesus falar, ele já sentia que ia curá-lo. E assim temos que sermos nós, né, irmãos? Basta a gente, se a gente manter uma oração e a nossa fé aqui, por esses irmãos que a gente terminou de orar, irmãos, eles podem receber uma bênção na casa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Porque é muito gratificante a gente orar pelos irmãos e saber que se a gente unir a nossa fé, vai ter milagre. Glória a Deus. E assim esperamos que, diante dessa oração que a gente fez, Deus possa tocar os irmãos que estão enfermos. E, irmãos, ainda tem a porta de comunhão, que está em Mateus 6,6, né, irmãos? Aquela passagem que o pastor Ricardo até comentou, de que quando a gente for para nosso quarto, fechar nossa porta, né? A nossa porta tem que ter o nosso momento de oração com o Senhor, nosso momento de dedicação. Porque para Deus, irmãos, a gente não pode fazer de qualquer maneira. E o melhor momento da gente termos nossa oração particular com Deus é no nosso quarto. Entrarmos, ajoelharmos e nos prostrarmos diante de Deus. Glória a E Deus. como assim fazia Davi, né? Davi ia para o seu quarto e diante da arca do tesouro, ele orava, porque Davi foi um homem pecador, né? Mas ele era segundo o coração de Deus. E assim somos nós. Quem de nós aqui não é pecador, né, irmãos? A gente mais peca do que acerta nas nossas vidas. Mas a gente está aqui para justamente pedir a Deus para que nos liberte desse tipo de situação. E Deus é maravilhoso, Ele faz, irmão. Quem de nós lá atrás não pecava e repetia, e Deus vai tirando aos pouquinhos, né, irmão? Basta a gente manter a nossa fé. Aleluia. E Daniel, né, irmãos? Daniel, a comunhão de Daniel com Deus era profundo demais, né, irmão? E Daniel, ele se prostrava diante do Senhor de 3 em 3 horas. Imagina aqui nós, irmãos, fazermos isso de 3 em 3 horas, mas fazer o melhor para Deus, né, irmão? Não adianta a gente ajoelhar e orarmos de qualquer maneira para Deus. A gente tem que orar com fé, irmãos, que Deus vai ouvir as nossas orações, assim como Ele ouvia as orações de Daniel. E em Filipenses tem a porta de provisão. No capítulo 4, 19, está escrito assim, irmãos: sendo Deus o doador da vida, é também aquele que a sustenta. Podemos confiar que Deus sempre atenderá às nossas necessidades materiais e espirituais. Olha a importância, né, irmãos, de irmos para o nosso quarto e termos fé em Deus, colocarmos a nossa fé em Deus. E Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito assim, irmãos: peçam e será dado, buscam e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ei, maravilha, né, irmãos? Viu como a fé que a gente tem? Às vezes a gente pensa que Deus não vai fazer, irmãos, mas Ele vai fazer. Glória a Deus. E diante dessas 4 portas, irmãos, eu queria deixar uma meditação para os irmãos. Deus nos deu essa noite 4 tipos de porta: porta da salvação, porta de misericórdia,
porta da comunhão e a porta da provisão. Irmãos, se algum de nós estiver esperando alguma dessas portas, mantenha fé, que Ele vai fazer. Ele vai fazer como sempre fez. Deus, Ele não desampara o necessitado, não desampara o filho seu. E eu queria deixar uma reflexão final aqui para nós, irmãos, que está escrito assim: pouco tempo resta para aqueles que desejam ser admitidos. Logo o dono da casa fechará a porta, e os que chegarem tarde baterá em vão. As palavras do dono da casa são uma reminiscência das palavras do noivo na parábola das virgens loucas e prudentes. Então, irmãos, esforçamos-nos arduamente para entrarmos pela porta estreita e segui-lo, porque desejamos sinceramente conhecer Jesus pessoalmente, a qualquer custo. Não ousemos adiar esta decisão, porque a porta da graça não ficará aberta para sempre. Então, irmãos, aqui o que me chamou mais a atenção nessa reflexão foi na parte que fala da parábola das 10 virgens. E como que está nossa botija hoje, irmãos? Será que está como das loucas ou das prudentes? Será que a gente tem buscado mesmo a Deus para a nossa botija estar pelo menos acima de 80%, que tem que ser acima de 80%, né, pastor? Como é que está a nossa botija, irmãos? Como que está a nossa comunhão diante de Deus? Porque as loucas, elas se desesperaram quando o noivo chegou, né? E Deus, Ele é fiel. Aqui em Apocalipse, deixa eu ver aqui rapidinho. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim, irmão: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Então a gente tem que estar preparado para esse momento, né, irmãos? Quando Deus abrir esse céu, abrir essas portas celestiais, a gente tem que estar preparado, irmãos, para esse momento. E quando Jesus bater, a gente tem que estar preparado para cear com Ele, né? E assim Ele com nós. E aqui também em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 está escrito: eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo a pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Essa palavra, né, irmãos?